Oi, tudo bem com você? Então, se você viu meu último vídeo, você percebeu que era um especial, o especial do Dia Mundial do Livro. Aí eu gravei um vídeo falando de um conto dentro de um livro, um conto de Edgar Allan Poe. Mas eu gostei tanto de como aquele vídeo ficou, eu gostei tanto de fazer aquele vídeo, que eu percebi que eu não quero parar naquele vídeo, eu quero falar mais de livros. Pensando nisso, eu ia gravar um shorts, mas eu tentei várias vezes e eu não consegui encaixar o que eu queria falar. Então eu resolvi gravar um vídeo longo. Por isso, hoje eu vim recomendar para vocês livros bem diferentes entre si, mas que eu recomendo bastante que você os leia. Vamos dar uma olhada? Simbora! Começando pelo engenhoso fidalgo Dom Quixote de La Mancha, ou só Dom Quixote, como é mais conhecido. No caso, essa edição é resumindo as melhores partes da história, porque a história original seria um livro desse tamanho, é maior que uma bíblia. Então não daria para eu ler, eu ficaria pegando poeira na estante. Então é melhor pegar a edição que mostra as melhores partes do que ficar sem ler. Essa obra é uma obra genial. É muito engraçada, mas muito profunda também. Mostra muito sobre o psicológico de algumas pessoas. E, certa vez, um grande homem disse que o sentido da vida estaria presente nesse livro. E eu concordo plenamente com ele. Ah, e é claro, eu não achei que seria necessário, mas é bom avisar de qualquer forma. Esse vídeo vai ter alguns spoilers de cada um dos livros, mas nada que prejudique diretamente a sua leitura. Então, vamos lá! Nesse livro, um velho, no caso Alonso Quijana, como é conhecido, ele é um velho muito fã de livros de cavalaria. Ele adora livros de cavaleiros, Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, esse tipo de coisa. Ele virou muito fã desses livros porque mostra pessoas dignas e que enfrentam o mal a favor da justiça e etc. Isso fascina ele porque ao redor dele, a convivência dele, não é muito praticado isso. Então ele aprecia muito livros de cavalaria. Só que esse velho passa várias noites sem dormir, lendo. E nisso de muito ler e pouco dormir, ele enlouquece e começa a alucinar, achando que é como um dos cavaleiros que ele lia. E nisso, montado em seu cavalo branco e junto de seu amigo, Sancho Panza, ele cria uma nova identidade, a do engenhoso fidalgo Dom Quixote de La Mancha. E nisso, ele sai à cata de aventuras e andanças. Ele se machuca muito durante o livro, inclusive, quando esse livro foi lançado, ele não foi muito valorizado. Acharam que era uma paródia do gênero de cavalaria, ao invés de uma história que, apesar de ter muita coisa engraçada, é bem profundo. Não é à toa que disseram uma vez que o sentido da vida estava presente nesse livro. A parte mais conhecida é quando Dom Quixote alucina achando que moinhos de vento são gigantes. É a passagem mais famosa desse livro. Ele também tem alguns nomes bem engraçados. Tem uma parte em que o Sancho Panza, depois de uma das aventuras que os dois passam nesse livro, assim que uma pessoa passa por eles na estrada depois dessa aventura, ele se refere como Sancho Panza, companheiro do fidalgo Dom Quixote, e ele se refere ao Dom Quixote como o cavaleiro da triste figura. Então, logo que eles perdem essa pessoa de vista, o fidalgo ele indaga para o seu amigo por que ele o nomeou o cavaleiro da triste figura. O Sancho faz um comentário engraçado de que assim que ele acordou e foi pôr uma lâmpada, não uma lâmpada, você sabe, aquele treco que tem uma vela e
quando ele iluminou o rosto do seu parceiro assim que acordou, não parceiro romanticamente, do seu companheiro, quando ele iluminou o rosto, ele viu a coisa mais feia e triste que ele já viu na vida. Então ele nomeou o Cavaleiro da Triste Figura, porque nessa aventura ele apanhou muito. Tem uma hora que ele perde todos os dentes e etc. É um livro cheio de comédia, mas é muito profundo. É muito bom e eu recomendo muito que você os leia. Seguindo agora para algo interessante, porque o livro que eu vou trazer agora não é bem um livro desde o início. Ele, na verdade, é a adaptação de um filme. E esse filme, por si, foi a adaptação de um quadrinho. No caso, eu estou falando de As Aventuras de Tintim. Esse livro foi lançado no mesmo ano que o filme saiu. E esse livro é basicamente o filme, só que no formato de um livro. Alguns diálogos são até iguais, mostram os mesmos acontecimentos e etc. Mas mesmo assim eu acho que vale a leitura. A propósito, assistam o filme As Aventuras de Tintim. O Tintim sempre foi um dos meus, se não o meu personagem favorito, e eu amo o filme dele. Eu diria que é o meu filme favorito. As Aventuras de Tintim, do Steven Spielberg, é absolute cinema. É muito bom. Mas voltando a falar do livro. Esse livro, como eu já disse, é resumindo a história do filme, mas mesmo assim eu vou dar uma sinopse às minhas palavras. Tintin é um repórter muito curioso que um dia estava andando por uma feira de rua e o seu cachorrinho, o Milu, ele acaba chamando a atenção do seu dono para um navio, uma miniatura de um navio, o Licorne, um navio muito bonito do século XVII, comandado pelo Capitão Haddock, François de Haddock. É uma peça muito rara essa miniatura, de um navio muito bonito. 3 mastros, 2 couveses, 50 canhões. Logo que ele compra o navio, obviamente é um navio muito bonito, ele leva para casa, mas no mesmo dia, por conta de uma bagunça feita pelo seu cachorro, a miniatura cai e acaba quebrando. Só que o Tintin não percebe que assim que ele levanta o navio e coloca de novo onde estava, um cilindro de metal cai de lá de dentro. Então logo, assim que ele sai para estudar sobre a história do navio, porque ele realmente se fascinou pelo navio, assim que ele retorna para casa, ele percebe uma coisa. Seu apartamento havia sido revirado. Então, seu cachorro chama a atenção dele de novo, e assim que ele empurra a cômoda, ele encontra o cilindro de metal. E o que estava dentro dele é um pergaminho. Um pergaminho que levava para uma caça ao tesouro. Qual tesouro? O navio pelo qual o Tintin estava estudando levava uma carga secreta. E esse tesouro é o tesouro de Rakan o Terrível. O que acontece depois disso eu não vou falar porque senão dá spoilers. Se você conhece a obra, você sabe o resto, mas enfim, é um livro muito bom e eu recomendo bastante que você o leia. Passando agora para um que eu diria que é ideal para novos leitores e pequenos leitores no sentido de crianças. Mas na realidade esse livro em específico eu recomendo que você leia sempre em uma fase diferente da sua vida. Criança, pré-adolescente, adolescente, jovem adulto, adulto, idoso. Toda vez que você lê esse livro, você consegue encontrar uma visão diferente da história. E eu estou falando de O Pequeno Príncipe. Porque além de ser um livro perfeito para pequenos leitores, afinal é um livro bem pequeno, é uma história muito fofinha e muito bonitinha. Nesse livro você vai encontrar a história do Pequeno Príncipe, que é um pequeno garoto que mora em um asteroide, o B612, que inclusive existe de verdade, esse asteroide existe de verdade, mas é graças a esse livro.
O asteroide antes era fictício, mas em homenagem ao livro, um asteroide de verdade foi batizado de B612. Então isso é uma curiosidade bem legal. Mas enfim, um dia nasce uma rosa nesse planeta. E conforme eles vão conversando, sim, a Flor fala, conforme o Pequeno Príncipe vai conversando com ela e cuidando dela, ele percebe que ele ama essa rosa e que ela é muito orgulhosa e causa muita dor a ele isso. Então ele foge do seu planeta em busca de um amigo. Então ele passa por vários planetas. O planeta de um cara com um chapéu engraçado, o planeta de um cara que não para de escrever sobre números porque ele conta as estrelas, uma pessoa que sempre acende um poste e sempre tem que apagar porque o planeta é minúsculo, até que ele chega na Terra. E na Terra ele conhece a raposa, o aviador, e ele tem várias aventuras durante o livro. Mas o final do livro é triste e comovente. E esse livro ensina uma lição muito, muito profunda para algo que devia ser um livro infantil. E eu recomendo muito que você leia. Eu diria, na realidade, que essa é uma leitura obrigatória para qualquer pessoa. Leia O Pequeno Príncipe, é sua obrigação ler esse livro, porque esse livro é maravilhoso. Então, lembra que o vídeo era para ser sobre livros completamente diferentes entre si? Então, eu vou ter que trapacear um pouquinho, porque depois de Pequeno Príncipe, eu coloquei... Opa! Eu coloquei Alice no País das Maravilhas. Por que seria um pouquinho de trapaça? Porque O Pequeno Príncipe também é um livro infantil, assim como Alice no País das Maravilhas. Mas eu pensei, primeiro que Alice no País das Maravilhas é bem mais maluco que O Pequeno Príncipe. Segundo que a história também é bem diferente. Então eu diria que daria para burlar isso e encaixar a Alice no País das Maravilhas como a próxima colocação. Bem, quem não conhece essa história, né? A história da pequena Alice viajando pela incrível Wonderland e se aventurando com a Rainha de Copas, o Chapereiro Maluco, o Coelho Branco, o Gato Risonho e tudo mais. Mas mesmo assim, todo mundo conhece isso por causa da animação da Disney. E esse livro tem algumas diferenças e até coisas que foram cortadas do filme. E o motivo de eu recomendar esse livro, além dele ser muito bom, ele foi o primeiro livro que eu de fato terminei. Antes, qualquer livro que eu comprava, eu acabava na metade ou até nem lia. Esse aqui foi o primeiro livro que eu de fato terminei, porque a história realmente estava muito boa. Se a história não fosse tudo aquilo que ela foi, eu certamente não teria terminado essa história. Alice no País das Maravilhas é uma história excelente, muito fofinha e muito maluca. É meu sonho interpretar o Chapeleiro em uma peça de teatro, é um dos meus sonhos. Eu adoro teatro. E o Chapeleiro é meu personagem favorito. Nessa colocação eu coloco Alice no País das Maravilhas. É um excelente livro para qualquer idade. É muito bom. Agora vamos para o mais diferente até então. Era uma vez um mistério no tempo. Esse livro gigante, que na realidade eu diria que é o maior que eu já li. Esse livro aqui é uma história de... Na realidade é até difícil dizer um gênero em específico desse livro. Bem, tem comédia, tem drama, tem aventura, tem ficção científica, tem quase tudo. É um livro, digamos, que praticamente completo. Essa é uma história de viagem no tempo e nesse livro você vai encontrar o Eloy. O Eloy é um adolescente normal. Nunca aconteceu nada de verdadeiramente interessante na vida dele. Mas isso muda quando ele vai se mudar para a casa da avó dele, em uma cidade chamada Futuro Sombrio. E só que quando ele chega lá, algo muito estranho acontece. A avó dele tá morta. Eles chegam e tá lá, Mocreia desvivida.
Eu espero que quando eu poder monetizar os vídeos, o YouTube não desmonetize esse. A partir daí, depois que o choque passa, em uma noite chuvosa, o Eloy vai tentar ver um filme em VHS, em uma TV antiga, daquelas de caixa, que era do avô dele. Só que essa TV é muito misteriosa, porque assim que ele põe o filme, ele não começa, fica uma estática na TV. Então, ele tenta dar umas batidas, mas por causa da chuva, dos raios e tudo mais, algo muito estranho acontece. Parece que a tela da TV some e a estática começa a entrar dentro do quarto. E logo, o corpo de Eloy começa a ficar pixelizado e logo ele entra dentro da TV. Tipo, nessa hora eu fiquei: uou, o que está acontecendo? Ele entrou dentro da TV. Aí ele entra no filme Halloween. Mas não que ele entre no universo desse filme. Ele viajou no tempo e foi teleportado para o set de gravação. E logo quando ele volta, ele percebe que deu para ver ele por uma fresta do filme. E logo quando percebe isso, ele decide alterar vários filmes, porque o Eloy odeia filmes clichês. E ele faz isso junto com um amigo dele e eles avacalham muito os filmes. Só que logo vem aquilo. Toda obra de viagem no tempo tem isso. Não mexa com o passado para não alterar o futuro. Logo que ele volta, ele percebe que o tempo virou uma bagunça. Então ele entra em uma série de aventuras para meio que desvendar esse mistério no tempo que dá nome ao livro. É um livro muito bom. Por muito tempo virou meu livro favorito, até eu ler o próximo livro que eu vou falar. Mas esse livro aqui não perde por quase nada para o próximo livro, porque ele é um livro excelente, é um livro completo, tem tudo, como eu disse. É como se fosse um filme em páginas. E esse livro trouxe uma coisa que eu nunca vi nenhum outro livro fazendo. Quando o livro está na cabeça do protagonista, seguindo a linha de pensamento dele, ele segue como um livro normal, com as palavras e tudo certamente perfeitamente colocado. Só que assim que uma cena muito importante vai acontecer, a narração em palavras é cortada e substituída por quadrinhos. E tipo, tem quadrinhos em todo o livro, é um livro inteiramente ilustrado. E isso eu nunca vi outra obra fazendo. Existem livros ilustrados, mas eu nunca vi um livro que também é um quadrinho. Esse livro foi inovador. Não diria inovador, eu não diria que ele foi o primeiro a inventar isso, mas ele foi o primeiro que eu li e foi um choque para mim ver isso. E eu não posso dizer que me surpreendi com o plot twist. Mas isso foi por burrice minha, porque o plot twist é muito bom. Eu só não me surpreendi porque o livro caiu uma vez e eu acabei vendo uma das páginas finais e acabou que eu tomei um spoiler gigantesco do próprio livro, e aí não foi tão surpreendente assim. Mas mesmo assim, para quem não tomou spoiler por acidente assim como eu, é um plot completamente inesperado, porque você não espera isso daquele personagem. Enfim, é um livro incrível, é o meu segundo livro favorito e eu recomendo muito que você leia Era uma Vez um Mistério no Tempo. E em primeiro lugar, meu livro favorito, As Vantagens de Ser Invisível. Depois que eu li aquele livro, eu achei que nenhum livro ia superar aquele, porque a história é muito boa. Mas aí chega uma fase turbulenta chamada adolescência, e nisso vem várias dúvidas, vem tudo que a adolescência traz de ruim. E eis que eu conheço essa história e me apaixono por ela. Eu vou ter que fazer um vídeo separado só para esse livro. Me lembrem nos comentários de alguma hora fazer um vídeo só sobre esse livro, porque, nossa, que livro maravilhoso! Esse livro é escrito por forma de cartas. São várias cartas que juntas formam esse livro.
E nessa história você vai acompanhar o Charlie. Na verdade, o nome dele não é Charlie, porque ele manda para um completo estranho essas cartas. E ele fala que, por mais que ele não conheça de fato a pessoa, ele ouviu dessa pessoa ser um bom ouvinte. Mas como ele não quer que ele saiba quem está escrevendo, ele vai usar nomes falsos. Então, o nome dele não é Charlie, os amigos dele não têm esses nomes, mas é como o livro chama ele. Bem, o Charlie é um menino sozinho, que nunca teve muitos amigos, e o único amigo dele se suicidou. Aí ele se muda de escola para o segundo ano do ensino médio, e lá ele conhece a Sam e o Patrick. Nossa, como é linda a amizade desses três. Eu me apaixonei pela amizade desses três. É uma amizade maravilhosa, é perfeita. Eu queria poder viver esse livro. Se eu vivesse esse livro, eu tenho certeza que eu seria muito mais chorão do que eu já sou. Para falar a verdade, eu diria que eu fiquei bem mais chorão depois que eu li esse livro. Esse livro tem um valor sentimental para mim e eu nunca conseguiria expressar o quanto eu amo esse livro. Então fica aqui, por último, como minha recomendação máxima, As Vantagens de Ser Invisível. Conheça a história de Charlie e seus amigos, desbravando o que se chama adolescência. Bom, esses foram os livros que eu recomendei e você encontra eles na Amazon, no Mercado Livre, na Shopee e em vários outros. Então não tem desculpa para você comprar. O mais difícil de encontrar vai ser o de As Aventuras de Tintim, porque ele não é mais impresso. Mas você encontra em sites. O meu, por exemplo, eu comprei na Estante Virtual. Mas enfim, se você não achar o do Tintim, você acha com certeza todos os outros livros que eu falei. Vai ser bem mais fácil de encontrar eles. E tipo, esses livros são completamente diferentes entre si. Os mais semelhantes são O Pequeno Príncipe e Alice no País das Maravilhas, por serem ambos infantos juvenis, mas essa é a única semelhança entre os dois, porque ambos são diferentes. O Pequeno Príncipe é para ser mais fofinho e passar ensinamentos, e Alice no País das Maravilhas é a maior cheiração que eu já vi na minha vida, é muito maluco. Mas enfim, esses são os livros que eu recomendei e eu espero que vocês façam o favor para si mesmo de ler. São livros maravilhosos, principalmente Era Uma Vez um Mistério no Tempo e As Vantagens de Ser Invisível, são meus dois livros favoritos. Esse foi o vídeo, eu espero que tenham gostado. Se inscreva para mais, dê like nesse vídeo se gostou. Eu sou o Bruno e tchau! Leitura dá asas à imaginação. Se você ainda não leu nenhum livro na sua vida, o que eu acho bem difícil, mas se você não tem costume de ler, comece a ler. Sua vida vai mudar completamente. Livros são maravilhosos.